Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, tá? Antes de continuar o nosso vídeo, deixa seu like, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? E ajude esse canal a crescer, compartilhe os vídeos. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, vamos lá, Robson, com B mudo, Robson, aí ponto, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Se você ajudar, se você fizer alguma doação, comente lá aí nos vídeos, diga, tá? Para a gente poder agradecer você aqui, certo? Eu já agradeço desde já as pessoas alguns poucos aí que estão ajudando, tá bom? O intuito desse canal aqui não é eu ficar rico, porque tá difícil, né? Certo? Essa aqui não é uma profissão rendável, a não ser que você tenha 10 milhões de seguidores, aí você está nadando e isso são poucos os que chegam a esse estágio, ok? Muito bem, nós vamos falar agora nesse vídeo sobre esse aspecto de nação santa, raça eleita, povo escolhido, porque isso é algo que tem predominado na nossa cultura judaico-cristã. Então nós precisamos entender o seguinte: que Deus é esse que resolveu, tá, escolher um povo para si em detrimento dos outros? O que é que esse povo tem de especial, tá, que os outros não têm? Correto? Nós vamos ver que isso é uma das grandes razões para o que está acontecendo hoje no mundo. Você sabe, né, do que está acontecendo lá. Você sabe por que o sionismo está querendo essa guerra. Você sabe que os Ashkenazi, que são os judeus, na sua grande maioria sionistas, estão infiltrados dentro dos governos. Você sabe que existem 13 famílias no mundo que controlam tudo, tá? E a maioria delas são judeus, tá? Isso é antissemita? Pense o que quiser, certo? Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você pensa. Se você quiser pensar, pense do jeito que você quiser. Agora, é engraçado que a gente vê por aí pessoas, né, que dizem assim, quer dar uma de isento, nem todo lado do A, nem todo lado do B. Aí faz a simetria entre os que estão sendo mortos e os que estão matando. Veja a lógica. Tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque tem algo escondido por trás disso tudo. Tem interesses por trás disso tudo. Né? E, lamentavelmente, muitas pessoas irão perecer. Mas haverá uma intervenção muito forte. Você escreva o que eu estou falando para vocês. Não estou fazendo apocalipse, nem falando nada nesse sentido. Porque isso aí é uma burridade, negócio de apocalipse, negócio de volta de Jesus, os cavaleiros do apocalipse. Isso é tudo bobagem de gente fanática, de gente que não estuda, de gente que não entende patavina. Ok? Beleza? Então vamos ver, estudar um pouquinho esse conceito de raça eleita, nação santa, povo. Vou passar aqui. Ok? Muito bem. O conceito de povo eleito está bem aqui, tá, pessoal? Aqui, ó. Tá? Vou até marcar aqui logo.
Vou ver se eu consigo marcar aqui, tá? Para você ler aí comigo. E então, o conceito de povo eleito está ali em cima. É delicado. Presta-se a leituras instrumentais que, infelizmente, são por vezes, olhe, preste atenção, utilizadas para justificar posições racistas de ambos os lados, com todas as consequências trágicas que a história tem mostrado a nós. Tá? Uma análise cuidadosa das origens desse conceito pode levar ao desarmamento da bomba que está à espera, que tem mais efeitos e menos devastadores, dependendo do momento em que ocorre a detonação. Como acontece frequentemente, a verdade liberta e elimina os próprios fundamentos sobre os quais assentam as contradições e as falsificações. Vejamos primeiro como uma parte do pensamento judaico representa este conceito. Tá? A partir dessa perspectiva judaica, a igreja cristã tem reivindicado tomar o lugar dos israelitas como povo escolhido. Tá? E aqui vale lembrar que o Novo Testamento faz exatamente essa declaração. Tá? Salvo engano, o apóstolo Pedro diz: vós sois raça eleita, nação santa, povo escolhido, e indicando isso para a igreja, né? Para os cristãos. Enquanto que os cristãos alegam que há agora um novo pacto, uma nova aliança, que não é mais a aliança da lei do Antigo Testamento, mas a aliança da graça, da gratuidade. Ok? Então, eles dizem, agora Deus resolveu dizer, fica Israel fica aí, e eu agora vou escolher os cristãos. Agora observem bem que por trás disso tem todo um jogo do demiurgo, tem todo um jogo do Jeová, Javé, Hashem, né? Tem um jogo. Por que tem um jogo? Porque ele queria exatamente dividir para governar. Como é que você controla uma população? Você tem que dividir ela. Então, judaísmo, islamismo, cristianismo e brahmanismo, na Índia, que tem várias vertentes. Ok? Então você imagina que há esse conceito de eu sou escolhido, eu sou preferido, eu sou, olha, Deus. Então, você imagina o que significa isso? Até onde vai a arrogância humana de achar que Deus, que não é Deus, tá? Porque esse Deus da Bíblia não é Deus, eu já falei isso aqui, ok? Vai escolher, tá? Aí, presta atenção, aí o Hashem escolhe os judeus, os hebreus, o Alá escolhe os árabes, depois ele mesmo escolhe os cristãos e depois ele mesmo vai lá, se revelar como Brahma, o brahmanismo. Presta atenção nisso.
E a cada um ele vai dizer assim: vocês são a raça eleita, Deus escolheu. Vocês são povo eleito, povo santo. Tá? E até mesmo entre os cristãos há uma guerra. Porque uns querem ser mais santos que os outros, mais escolhido que os outros, mais puro que os outros. E você vê a desgracença que as religiões estão provocando no mundo. Tá? Então vamos lá, continuar aqui. Tá? A partir da perspectiva judaica, a igreja cristã tem reivindicado tomar o lugar dos israelitas como escolhido. Tá? Povo, né? Escolhido como povo. Tá? Inventando as doutrinas humanas e interpretações errôneas e negando as raízes judaicas desta ideia. Deparada com este problema, a igreja teorizou e postulou uma distinção entre o Israel físico e o Israel espiritual, ou seja, a própria igreja, que se tornaria o destinatário final e único das promessas feitas aos israelitas na Bíblia. Olha só, olha aí a onda. Então a igreja resolve e diz assim: não. Há o Israel físico e há o Israel espiritual. O Israel espiritual somos nós, a quem a promessa foi feita. Tá? A quem a promessa foi feita. Ok? Então eles são. Então nós somos esse povo, essa nação escolhida, essa raça eleita. Porque nós somos o Israel espiritual. Ok? Essa é a reivindicação do cristianismo. E daí você vê a briga que tem, até mesmo dentro do cristianismo, por causa dessa visão. E você vai ver também que isso é uma das razões para que judeus achem-se no direito de fazer o que querem no mundo. Tá? Isso, tá, também está por trás do que os israelitas acreditam ser. Nós somos o povo escolhido pelo Hashem, então nós podemos fazer qualquer coisa. Aí também tem o Islã, que diz, olha, lá nos seus sutras, só Alá é Deus, tá? Só Alá é Deus e nós somos o povo escolhido. Nós somos, né? Lembrando que Mohammed foi obrigado pelo arcanjo Gabriel a escrever o Alcorão, mesmo ele sendo praticamente analfabeto. Okay? Então você vê que o demiurgo ele estabeleceu esse parâmetro. Escolhe um aqui, escolhe um ali, escolhe um outro para ali. Tá? Vale dizer também para você, deixa eu ver se eu acho aqui, espero que eu ache, tá? Aqui, que quando você pega essa aqui, ó, você está vendo aqui, ó, 100, né? Tá? Dizem os estudiosos que os semitas se originaram de 100. Tá? Aí você vai pegar e vai vir por aqui, tá? E eu vou encontrar aqui para mostrar para você, tá? Vem aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Aqui tem o Eber, de onde se originou os hebreus. Então, Sem, Cã e Jafé. Você sabe que o pessoal tem cristão preconceituoso que afirma que a origem dos africanos é de Cã.
Preste bem atenção nisso. Eu já vi pastores falando isso aqui. Você vai descobrir depois, né, que o Deus, o Elohim de Israel, preste bem atenção no que eu estou mostrando aqui, vai receber como herança somente a casa de, olha aqui, ó, de Jacó. Bem aqui. Casa de Jacó, olha aqui, ó. Tá? Por quê? Porque Abraão vai ter Ismael e Isaac. Ismael dá origem aos ismaelitas, que são os árabes. E Isaac tem 2 filhos, um se chama Esaú e o outro Jacó. Tá? Jacó dá origem aos israelitas. E Esaú dá origem aos edomitas. Tá bem aqui, ó. Ok? Presta atenção? Mas o Deus, o Jeová, o Javé, o Elohim, Javé, o Jeová, o Hashem, né? Para ele foi dado somente a casa de Jacó, a casa de Israel, só essa aqui, ó. Não foi dado todos os semitas, nem todos os hebreus foram dados a Javé. Não, ele não herdou todos os semitas, como não herdou todos os hebreus, filhos de Eber. Ele só herdou a casa de Jacó, que são os israelitas. Aonde está isso? Deuteronômio 32. Tá? Quando Elion começa a repartir as terras, ele dá ao Javé apenas a casa de Jacó. Ok? Ele vai dizer, olha, esse povo aqui é que você vai tomar conta, é a tua herança. Né? Você pode perguntar isso, mas como? Como? Né? Tá aqui, ó. Eu vou até ler. Porque depois tem gente aí que acha que não, eu não vi isso lá na Bíblia. Pois é, procura que você vai ver. Né? Deuteronômio 32, salvo engano, versículo 8. Quando El-Elyon distribuía as heranças às nações, quando só separava os filhos de Adão um dos outros, e estabeleceu os limites dos povos conforme o número dos filhos de Elohim. Está errado aqui a tradução de filhos de Israel. Sabe por quê? Porque a Septuaginta não diz filhos de Israel, diz filhos dos deuses. Porque a porção de Iauá, tá, é seu povo Jacó, a parte da sua herança. Está aqui. Mas eu vou pegar outra Bíblia aqui, gente. Vou pegar outra Bíblia aqui, que é essa aqui. Meu amigo tradutor. Se é para traduzir, transliterar tudo, vamos transliterar tudo. Não fiquem transliterando só o que é conveniente a vocês. Tá? Isso é muito feio. Né? Sinceramente. O editor da Bíblia, né? Dalet, meu querido, se for para transliterar, vamos transliterar tudo. Né? Você botou lá Altíssimo, por que você não colocou Elion? Pelo amor de Deus, né, meu? Aí os caras ficam fazendo manipulação textual, pelo amor de Deus. 32:8 aqui nessa Bíblia, ó. Torá hebraica Peshita, olha o que diz. Quando o Altíssimo, ele traduziu o Altíssimo de novo, olha, esse mesmo aqui. Mas você sabe por que eles traduzem assim? Porque eles não querem mostrar, para revelar a verdade de que há uma conjunção de vários deuses. Não, eles querem... Gente, é incrível o absurdo, porque como é que se Javé é o Iauá ou Ieruá,
é o mesmo Altíssimo, porque ele daria a ele mesmo a casa de Jacó. É um absurdo. Gente, eu compro só para me, sabe, desmascarar certa mentirada que tem, que esse pessoal diz, nós estamos transliterando, sabe por quê? Porque as Bíblias atuais escondem os nomes, que coisa maravilhosa, vamos lá. Aí você vai ver, né? Os caras não fazem nada. Vamos lá. Eu vou procurar aqui noutra Bíblia, que para ver se a gente acerta numa, né? Porque o pessoal são manipulador de texto bíblico. Vamos, sabe? É terrível. Eu lamento muito. Né? Essas Bíblias são tudo manipuladas, pessoal. Todas. Inclusive essas tal de Bíblias agora de cristãos israelitas, né? Tá? Um cristianismo judaizante. Né? Vamos ver aqui no 8, ele diz, olha aqui como essa Bíblia está correta, aqui, ó, tá? Versículo 8, eu vou mostrar aqui, ó. Versículo 8, tá bem aqui, ó, onde está meu dedo aqui, ó. Não sei se vai dar para ver, não, tá? Mas está aqui, ó. Quando Elion concedeu à nação a sua herança, ao dividir a raça humana, ele distribuiu as fronteiras dos povos de acordo com, traduziu errado de novo, população de Israel. No entanto, a porção de Javé, do Rachem, do Adonai, era o povo de Jacó. Tornou-se a sua herança. Está aqui. Ok? Está aqui. Não tem o que. Certo? Agora, se o Rachem, o Demiurgo, deu para o Jeová, para o Javé, para o Yahu, é um monte de bobagem acontecendo nesse mundo mesmo. Tá? Se ele deu somente a casa de Jacó, é somente a casa de Jacó. Ele não deu para ele os semitas todos, ele não deu para ele os hebreus todos, ele deu apenas uma casa, até porque Esaú é semita e hebreu, e ele é pai dos edomitas. Tá? E se vocês quiserem saber o que acontece, esse povo aqui de israelita guerreava contra os edomitas, que eram da mesma raça, da mesma família. Você está me entendendo? Os Elohim se dividiram os povos, eles fazem guerra entre eles, por isso que existe uma guerra de Enlil com Enki, tá? E nós estamos vendo isso aí, tá? Eles nunca vão dizer isso para você, mas é isso que está acontecendo, tá? Então vamos lá. Os judeus enfatizam com razão que a solução para este problema, eu vou levantar aqui para cá agora, para este problema, deve ser procurada exclusivamente nas escrituras do Antigo Testamento, que falam inequivocamente de um único povo escolhido, composto por duas entidades distintas, a casa de Judá e a casa de Israel. Tá? O único e legítimo para constituir a Assembleia de Israel. Lembrando que a palavra Israel contém o nome de Isis, Ra e El. Pai, Filho e Espírito. Tá? Como pode ser visto, é preciso trabalho para resolver essa questão. Porque aqui está o fundamento, tá? Dessa guerra insana e dessa censura que querem impor às pessoas, porque querem alegar que as pessoas são antissemitas. Primeiro, os israelitas não são semitas que estão lá, são casaristas. São Ashkenazi. Tá? Então vamos deixar isso claro. E segundo, eles não são os únicos semitas, descendentes de Sem. Parem com isso. Querem mentir? Mintam em outro lugar. Aqui não.
Tá? Vocês enganam esse povo bobo por aí. A hipótese defendida neste livro pode lançar alguma luz e explicar que a escolha de um povo é muito menos edificante do que normalmente se acredita. Objetivos elevados de natureza religiosa e espiritual não foram, de fato, a razão dos motivos por detrás desta escolha ou seleção. Então, vamos lá. Tá? A existência de vários Elohims que lutaram pelo controle do território no chamado crescente fértil constitui a base da nossa hipótese de trabalho. Então, vamos lá. Elion, o El Elyon junta os Elohim, e estavam lá vários Elohim, estavam lá Baal, estava lá Javé, estava lá um bocado. Né? Presta atenção. É como Anu tivesse juntado os Anunnaki, né? E lá estava Enlil, estava Enki, estava Ningizida, Marduk, etc. E tal. Então estão lá. E aí ele diz, bem, vamos repartir aqui os povos aqui, vamos dividir, vamos, né, separar, cada um vai pegar a sua parte para cuidar e administrar, então vamos lá. Então Enlil, essa tribo aqui, chamada tribo de Jacó, ou israelita, esse grupo aqui apenas é a tua responsabilidade. Ok? Tua responsabilidade, toma conta. Foi isso que aconteceu. Numa assembleia de Elohim de vários deuses, decidiram dar ao Elohim chamado Jeová, Javé, Adonai, seja lá o nome que você quiser dar, unicamente a casa, volta a dizer, apenas a casa de Jacó. Nem foi dado todos os hebreus a ele, e nem foi dado todos os semitas a ele. Papo encerrado. Tá? Então vamos começar a mostrar o que é a verdade, né? Agora, quando e como ocorre essa escolha ou seleção? Os estudiosos precisam examinar uma passagem do Deuteronômio 32 que eu acabei de ler, que é importante compreender o contexto em que ocorreu suposta seleção do povo escolhido. Deuteronômio 32 é fundamental para entender quem faz o quê. Então vamos lá. Vamos lá. Subir um pouquinho aqui. Tá? Nesta seleção, encontramos o chamado Cântico de Moisés, que celebra a grandeza de Javé e elogia, tá, as obras, relembrando tudo que Javé realizou e o que fez por Israel. No entanto, Deuteronômio 32 mostra uma variedade de personagens que as visões monoteístas tradicionais preferem simplificar e ignorar, enquanto tentam reduzir a um que é, na realidade, múltiplo. Acabei de falar para vocês que o que é que acontece quando eles traduzem aqui. Que eles não querem traduzir Elion, porque vai denotar que é um outro ser, diferente do Adonai, do Hashem, do Iahu, ou do Javé, ou do Jeová, ou do Yahu. Então eles não querem. Você vê como é que a Bíblia é traduzida segundo interesses. Então bora lá. Nesta seção, Deus é referido pelo termo Javé, muitas vezes acompanhado de um atributo que o identifica, Elohenu, tá?
nosso Senhor. Ele é como um membro específico da família dos Elohim. É nosso Elohim, isto é, aquele dos Elohim que Javé também é chamado. Tá? Ou Elohá, que denota o singular, ou um dos integrantes do grupo dos Elohim, como é mostrado no capítulo 2. Contudo, o leitor notará em algum momento uma mudança na narrativa. O assunto muda. Deus não é mais chamado de Senhor. Tá? Então vamos ver por quê. Moisés abandona todas as outras definições e recorre a um termo diferente. Qual termo? Esse termo aqui, ó. Ó. Esse termo aqui. Ok? Ó, aqui, ó. Esse termo. Que é esse aqui, ó. Elohim. Tá? Que significa alto. Mais alto. Tá aqui, ó. Então, durante o cântico de Moisés, Moisés resolve, de uma hora para outra, dizer, usar um outro nome chamado Elion, diferenciando-o. Tá? Diferenciando-o do Javé, do Adonai. Assim, eu vou mostrar algo aqui para vocês. Rapidinho. Espera lá. Tá? Voltei para rever os amigos que um dia... Aqui, vou chamar aqui um instantinho. Observem que isso aqui é a tradução da Septuaginta em português, tá? É a tradução grega, tá? Que surgiu muito antes da Bíblia Stuttgartense, tá? Que surgiu muito antes do texto massorético. E é bom que se diga. Que vem aqui uns espertos dizer, não, o texto mais antigo é o texto massorético. Tua cara. O texto mais antigo é o texto da Septuaginta. Depois vem o texto também dos Pentateuco samaritano, e só depois aparece o texto massorético, tá? Então vamos ver aqui Deuteronômio 32 para vocês verem como eles são espertos na hora de traduzir a Bíblia, tá? Vamos lá? Vamos mostrar aqui Deuteronômio 32, tá? Versículo, vamos pegar aqui, versículo 32, versículo 8. Então está aqui, ó. Quando o Altíssimo dividiu as nações, quando ele dispersou os filhos de Adão, ele estabeleceu as fronteiras das nações conforme o número dos filhos de Deus, conforme o número dos Benei Elohim, conforme o número dos filhos de Deus, ou melhor, a tradução correta seria do filho dos deuses. A divisão foi feita conforme o número dos filhos dos deuses. Aí os espertos, garoto esperto, né? Tradutores desta Bíblia e de todas as outras, sejam católicas, evangélicas ou que caramba for, eles espertamente, primeiro, eles omitem o termo Elion. Segundo, eles omitem que a tradução mais antiga, a Septuaginta, diz que a terra foi dividida conforme os filhos de tá? De Elohim, conforme os filhos dos deuses.
os Benei Elohim, de acordo com o número dos Benei Elohim, ou dos filhos dos deuses. Papo encerrado. Tá? É por isso que eles não gostam da Septuaginta. Eles não gostam. Tá? Eles não gostam, eles não querem. Porque esse povo adora manipular texto bíblico para ficar de acordo com o que eles querem. Primeiro porque eles querem dizer que foi dividido conforme o número dos filhos de Israel, porque para Israel se sentir dono do mundo, como eles se sentem hoje, né? Eles acham que eles são donos do planeta Terra, que eles decidem tudo. É igual aos Estados Unidos, por quê? Porque os americanos estão lá, um bocado de Ashkenazim estão lá dominando todas as áreas do governo do Biden, do velho Gagá, que fica falando porcaria e querendo guerra para perder a eleição. Ele vai perder a eleição. Assim como o Benjamin Netanyahu também vai pagar um preço muito alto. Aguardem que eu estou falando para vocês. Então eles querem esconder das pessoas a verdade sobre a Bíblia. Calma que eu vou. Senta aí que o boi é manso, tá? Vamos lá. Aqui, tá? Então tá aqui o termo, ó. Elion. Eles esconderam isso do texto. O único texto que aparece é esse aqui, a Bíblia Judaica Completa. É onde está o texto realmente de fato. Né? Então vamos lá. Então, Elion quer dizer superior, o que está acima. Este termo define, tá, uma posição hierárquica clara em Deuteronômio 31:8, como eu já li. Está aqui a palavra Elion, ok? Aqui, ó. Olha aqui a palavra Elion. Tá certo? Ok? Tá? E aqui, o escritor ainda seguiu uma tradução errônea também, ó, colocando aqui os filhos de Israel, e está errado. Isso que eu digo. Tem muito escritor por aí que tem medo de enfrentar a verdade porque fica com medo desse povo, porque acha que eles são o dono do mundo e pronto, né? Então, bora lá. Vamos continuar aqui a nossa peregrinação. A primeira parte do versículo afirma que Elion, aquele de cima, considera todos os povos e nações como uma herança, uma propriedade a ser distribuída. Todas as nações antes dele são um conjunto de bens, né, povos, que podemos corretamente assumir que ele possui, sobre os quais exerce o poder ilimitado e sobre os quais é livre para decidir o seu futuro, incluindo a decisão de atribuí-los a alguém como propriedade pessoal. Quem é então Elion? Muito bem, vamos lá. Quem então é Elion? Quem é então esse ser aqui, ó? Ok? Quem é esse ser? Quem é esse ser aqui, ó? Tá? Quem é Elion? Vamos lá? O termo Elion, frequentemente, tá, usado na Bíblia com objetivo, como um adjetivo, significa alguém ou algo que está acima, muito acima, superior. Existem vários exemplos desse uso nos termos, nesse significado específico. Em Ezequiel 41:7, o termo denota o andar superior, tá? Aquele que está no andar superior. Tá? Aí aparece a palavra Elion, tá certo? Aparece aqui, ó. Tá? Então aparece nesse texto aqui a palavra Elion, ok? Beleza? Tudo bem. Então aqui eu vou pular tudo isso, porque nós já entendemos que Elion quer dizer aquele que está, né, acima, tá? Portanto, Elion não é o nome identificado
identificador de uma pessoa, um nome próprio, mas um termo que denota uma posição, uma função ou uma qualidade. Então, portanto, Hélion não é o nome de um ser, mas é o nome de alguém que está acima dos outros. Tá? É uma função. Com isso em mente, voltamos ao Deuteronômio 32, a atribuição da herança por aquele que está no alto, eventualmente resulta em uma divisão das nações entre os diferentes Elohim. E Yahvé também recebe uma pequena parte. Tá? Então vamos lá, recebe uma pequena parte. O demiurgo recebe uma pequena parte. O termo, tá? Shevel significa corda, indica por extensão uma porção de território medida com uma corda. Então isso aqui é teu. Essa partezinha aqui medida, bem dividida, aqui está aqui, é teu. Tá? Trata-se de uma verdadeira divisão territorial, da definição do estabelecimento de esferas de influência sobre determinadas nações e povos por parte de determinados indivíduos. Notavelmente, o povo descendente de Jacó tornou-se a herança de Javé, ou do Rachem, ou do Jeová, ou do Yaldabaoth, ou do Enlil, como queiram chamar, tá? Conforme a divisão feita por Hélion, aquele que está acima. Moisés diz que Javé, tá? Em Deuteronômio 10, ok? Certo? Hélion dá jurisdição de Javé sobre Jacó, a terra onde Jacó e a família viviam, tá? Diz a Bíblia, cuida muito bem da família de Jacó. E isso é tudo. Então, o que foi dado para Javé? Esse ser bem aqui, ó. Ok? O que foi dado para ele? Certo? Foi dado foi dado isso aqui, ó. Esse ser aqui recebeu apenas isso. Tá? A função dele era cuidar do povo de Jacó, de Israel. Claro que a união da família de Jacó com Javé não tem significado universal particular, nem transglobal para toda a humanidade. Israel era uma nação minúscula, atribuída a um dos muitos Elohim que participa de graus de satisfação na divisão das terras disponíveis. Hélion, o Elohim que está acima, foi o responsável pelo resultado desta divisão de território. Ok? Então vamos lá. Vamos lá para a gente entender melhor. Nenhum, tá? Aqui, certo? Olha aqui, ó. Isso aqui, ó. Nenhum El, aqui, ó. Nenhum El estrangeiro estava com Javé. A Bíblia diz que Javé age com a família de Jacó como uma águia conduz sua ninhada e abre suas asas e os guia em voo. O versículo 12, então, é que especifica isso, do capítulo 32 de Deuteronômio. Tá? Esta é uma afirmação crucial. Nenhum outro El, lembrem-se que esta palavra aqui, El, tá? Esta palavra aqui, tá? Aqui, ó. Essa palavra aqui. Essa é a afirmação que nenhum outro El é Deus, tá? Estava com Javé. O El chamado Javé, diz a Bíblia, cuidou da família de Jacó sozinha e não teve ajuda de seus colegas, nem procurou isso até onde sabemos. Perguntamos-nos por que foi necessário enfatizar que este aspecto particular,
este aspecto particular. Por que esclarecer um pouco que só pode causar confusão numa narrativa monoteísta? Por que afirmar que Javé estava sozinho se não existem outros deuses? E, no entanto, por mais estranho que pareça, esta passagem está em plena conformidade com muitas outras passagens da Bíblia, nos quais, com clareza, inconfundível, há evidências da existência de outros deuses e deuses estrangeiros. Como é visto nos capítulos anteriores, a Bíblia frequentemente nos diz os nomes dos colegas de Javé, os outros Elohim, como Chemosh, Elohim dos Moabitas. Quem é os Moabitas? Então vão ser os Moabitas, também são descendentes, vão aparecer aqui, os deuses de Moab nessa figura aqui, olha aqui, ok? Então, Micom, Elohim dos Amonitas, Hadad, Elohim dos Arameus, Melcart, Elohim dos Tiros, e muitos mais. A literatura extra-bíblica, a literatura extra-bíblica também confirma esta leitura. Platão menciona uma divisão de território entre os chamados deuses em seu diálogo com Crítias. Como vemos, os relatos sumérios também descrevem esse episódio detalhadamente. Temos diversas fontes diferentes, origens culturais, que confirmam o episódio bíblico de Deuteronômio 32 e sua leitura sobre uma luz não monoteísta. Impulsionado por estes deuses vindos de cima, cada beneficiário de uma jurisdição limitada sobre o povo e território. A civilização humana espalhou-se por todo o planeta. Javé recebeu a família de Jacó, mas outros Elohim herdaram outras terras e nações. Portanto, o Brasil deve ser propriedade de algum Deus. Ok? Porque cada nação tinha seu Deus. Cada povo, cada tribo tinha seu Deus. O planeta era politeísta. E não monolátrico. E não monoteísta. Então, Israel era a propriedade de Javé. Expressão singular. Abreu usa nesta seção indica precisamente uma propriedade pessoal e transmite efetivamente a ideia que descrevemos em Deuteronômio 7:9. Ok? Então nós já percebemos que foi dado a ele somente isso. Reitera esse conceito ao reafirmar que Israel é propriedade de Javé. Israel também, que é consagrado a ele e que significa reservado exclusivamente para ele, como dissemos e já explicamos os capítulos anteriores ao discutir a palavra sagrada. Os relatos literários sumérios também confirmam essa passagem bíblica de Deuteronômio 32. Na verdade, com toda a probabilidade, o relato bíblico deriva das tabuinhas da Suméria. Então, portanto, o que está escrito aqui na Bíblia deriva de lá, e não o inverso. A Bíblia fornece uma forma concisa o que os sumérios explicam detalhadamente. Os sumeriologistas conhecem esta narrativa suméria como Enki e a Ordem Mundial. Nesta história, o comandante Anunnaki, Enki, define os destinos do mundo organizando a divisão de poder entre os Anunnakis menores, aqueles abaixo dele. Esta divisão é descrita de maneira extremamente detalhada. Enki é superior a todos os outros. Ele tem o poder de determinar os destinos de diferentes terras e territórios, que são nomeados sucessivamente. Suméria, Ur, Meluchá, Dimul,
Elam, Marate, Martu, Tigre, Eufrates e a região pantanosa e o mar. Tá? Então, portanto, vejam que Enki também faz essa divisão. O líder supremo estabeleceu o que hoje chamamos de nova ordem mundial. Vem cá. Né? Aí tem um monte de gente quase... Porque vai surgir uma nova ordem mundial. Pessoal, a nova ordem mundial vem sendo organizada por esses seres há muito tempo. Tá? Eles se repartiram um planeta. Cada um pegou seu pedaço. Cada um pegou sua nação. Cada um pegou seu povo. Tá? Só que aí depois começou a ter guerra entre eles. Porque um queria ser melhor do que o outro. Né? E aí você aparece, aí você vê o que Jeová, o Javé faz, o Demiurgo. Ele pega e diz, bem, além desse eu vou pegar mais aquele grupo acolá, me revelando como Alá, vou acolá, me revelo para aquele povo como Brahma, tá? E para os cristãos eu vou me revelar lá como o Deus de Israel, de forma bonzinho, que mudou, que se transformou, que é assim. E aí ele ampliou os domínios, ele foi ampliando os domínios, né? Você está entendendo que está por detrás de guerra, né? Ampliando os domínios, eu quero dominar mais, eu quero pegar mais gente. Né? É isso aí, meu amigo. Se você não acredita, paciência, né? Não sou eu aqui que vou lhe convencer, né? Tá? O líder supremo estabeleceu hoje o que nós chamaríamos de nova ordem mundial. Vem aqui, ó. Tá? Nova ordem mundial. Em que também distribuiu privilégios e responsabilidade aos Anunnakis individuais sob o seu comando. Ele atribui aos deuses menores o desenvolvimento de diversas atividades que constituem a base da civilização humana, agricultura, pecuária, tecelagem, construção e assim por diante. Os sumérios foram tão precisos ao descrever esses eventos que não se esqueceram de mencionar ao menos edificantes aspectos do comportamento desses chamados deuses, entre aspas. Os deuses menores muitas vezes ficavam insatisfeitos com as tarefas atribuídas a eles e discutiam sobre a responsabilidade e reclamavam que Enki os excluiu da distribuição de terras. Este comportamento não é surpreendente, nada a sua natureza humana. Portanto, eles não eram deuses no sentido pleno da palavra, com esse epiteto é entendido. Entre vários lugares e terras mencionadas nos textos sumérios, não se pode ignorar a Meluhha, tradicionalmente localizada pelos estudiosos entre o Irã e o Afeganistão. Alguns estudiosos identificam Meluhha com Meluhha como parte mais meridional da civilização Harappa. Civilização Harappa. Juntamente com Mohenjo-Daro, esta cidade representa uma evidência essencial da cultura védica indo-ariana. Então, vejam, bem aqui, ó, pessoal. Veja o que acontece, o que ele vai fazer, tá? Ele vai aparecer para, tá, a cultura védica, que eu já falei aqui, ó, ariana, e vai se apresentar como Brahma, tá? Que desenvolveu logo ao longo das margens do rio Indo até as margens do mar da Arábia, no 4º e no 3º milênio antes de Cristo. Outras indicações precisas nos textos cuneiformes atestam a vastidão da área geográfica envolvida na divisão territorial.
Um ponto adicional de contato com a Bíblia é que os povos dravidianos que habitavam essas terras derivam a sua origem em Manu, o equivalente a hindu do Noé bíblico, tá? Que repovoou a terra após o dilúvio. Então eles dizem lá, foi Manu, nós somos a nossa origem vem de Manu, que é o mesmo Noé dos textos bíblicos, tá? Então vamos lá. Em resumo, os relatos sumérios descrevem em detalhes o que a Bíblia resume brevemente no Deuteronômio 32. A história é a mesma, um grande líder acima, um Elion, né, um que está no mais alto posto, distribui as terras e atribui responsabilidade aos outros deuses menores abaixo dele. Alguns estão felizes e alguns não são. Durante a distribuição, Javé recebeu uma pequena nação chamada Israel. Javé ficou feliz com essa tarefa? Ele esperava mais? Seja qual for o caso, a Bíblia nos informa que Javé estava sozinho. Nenhum outro Deus deveria ajudá-lo em sua tarefa e deveres. Tá bem? Olha só. Ok? Também deve ser enfatizado que Israel não foi escolhido por mais, sim atribuído a Javé. Outros povos e nações também foram atribuídos a outros deuses, e assim constituíram material para diferentes escolhas, dentro dos quais é presunçoso definir uma escala hierárquica. Então, peraí. Então, vamos aqui. Vem aqui, pai. Vamos aqui. Presta atenção. Não foi Javé quem escolheu Israel. Ponto 1. O texto é claro que quem dá para ele a casa de Jacó, a casa de Israel, é um El, um Deus chamado, que tem um posto maior do que o dele, que é chamado de Elion, tá? Que pode ser El Elion, o Deus do mais alto, tá? Que de repente disse para ele, isso aqui é teu. Não foi ele que escolheu. Então, portanto, vamos entender a coisa, tá? Já estamos marchando para o final, né? Vamos lá. Agora, suponhamos que podemos libertar-nos do condicionamento de 2000 anos de teologia e séculos de doutrina religiosa e olhar a situação à distância. Entendemos claramente que a própria ideia de Israel ser povo escolhido é fruto de uma convicção monoteísta que amadureceu ao longo dos séculos e acabou por fazer Javé um único Deus. Está aqui a resposta. Aqui é a resposta. Bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá aqui. Eis aqui a questão. Tá? Esse desenvolvimento monoteísta ocorreu primeiro no reino hebraico e depois foi remodelado, revisado e reconstruída pelos numerosos movimentos teológicos nos mundos cristão e islâmico. Quando olhamos para a história do conceito de povo escolhido, vemos como ele muda diacronicamente e o grande grau de variação que apresenta ao longo do tempo, desde as seleções e atribuições iniciais de Elion, tá? Em Deuteronômio 32, as modernas manifestações sectárias e fanáticas frequentemente encontradas em religiões monoteístas. Isso vale para judeus, islâmicos, brahmanistas, cristãos, etc. Toda religião que é monolátrica, que é monoteísta, estão aí se guerreando, porque o meu Deus não é o teu Deus, o meu Deus é melhor,
ele é o Deus único do mundo e você tem que se submeter. Foi assim que eles fizeram na África, foi assim que eles fizeram com os índios. Eles chegaram com a espada e com a cruz na mão, dizendo: o Deus da Bíblia é o verdadeiro. E os índios brasileiros tinham Yamandu como o Espírito Supremo, pai de Tupã. Mas aí os caras chegaram aqui e disseram: não, o Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia, é o Deus de Israel, é o Deus... Entendeu? Então os cristãos não passam de um braço dos israelitas. E os islâmicos fizeram a mesma coisa, chegaram nos cantos e impuseram o seu Deus. E você está vendo o resultado disso tudo que está acontecendo no planeta. E ainda vem gente me dizer: não, não é religioso, essa questão não é problema religioso, é um problema político, territorial. Mas, meu filho, acorda para a verdade, né? Acorda, porque ainda dá tempo de você se acordar, ok? A coisa é bem diferente, tá? Vamos lá. Resumindo, cada Elohim teve sua herança, tá? E seu povo escolhido. Então, claro que a Bíblia omitiu o que competia aos outros Elohim. Tá? Vamos ficar aqui com o pessoal de Israel. Tá? Mas, com certeza, todos os povos tiveram seus Elohim. Então, você vê, por exemplo, lá na África, que tem Obatalá, quando se refere aos Yorubás, que são os orixás, os Inquices, quando são referente aos Bantos, tá? E são várias divindades. Tá? Então, Olodumaré é o Deus Supremo, tá? Que também às vezes é chamado de Obatalá. Tem outras e outras denominações, porque a África é bastante grande. E lá a coisa é totalmente diferente do que aqui, supostamente, no candomblé é feito. Okay? Não tem nada a ver com a coisa aqui brasileira, nesse sentido. Tá? Então, muitos Elohim foram... né? Quem são esses Elohim? São os arcontes, são os Anunnaki, que governam o planeta e controlam, fazem guerra entre si, tá? E estão por aí, mandando até hoje. Né? Portanto, todas as crônicas antigas, incluindo a Bíblia, dizem detalhadamente que estes deuses nunca estavam satisfeitos com seus dons, mas estavam constantemente em constante luta uns com os outros para expandir os seus domínios, tá? E esferas de influência. Portanto, havia muitos deuses com seus respectivos povos escolhidos. Várias questões surgem dessa consideração. Como determinar uma escala de valores dos diferentes povos eleitos? Tá? Porque o Islã se considera povo eleito. Os cristãos se consideram povo eleito. Israel se considera povo eleito. Os brahmas consideram... Os brahmanitas consideram-se povo eleito. E assim por diante, cada povo tem o seu Deus e se considera escolhido e amado por seu Deus, pelo seu Elohim, pelo seu Anunnaki, pelo seu Arconte. Duro a gente falar isso, mas é a grande realidade, né? Como se pode dizer que Javé de Temã, o Senhor do Sul, ou seja, da Palestina, era superior a Baal Zafon, o Senhor do Norte, ou seja, do Líbano? Porque o Javé de Temã, que era lá da Palestina, tá?
Será que ele era superior ou melhor que o Baal Zafon, lá do norte, lá do Líbano? Ou Ashur, ou Marduk, deuses que governavam a Síria e territórios babilônicos? Hein? Será quem é que está brigando? Quem é que está por trás de Israel? Um ser chamado Javé, Jeová, Enlil, ok? E aí está atacando o Líbano, né? Do qual o Elohim que governava o Líbano é Baal Zafon. Já atacaram a Síria, tá? Que foi dada para Ashur e Marduk. Vocês estão entendendo com a guerra? Aí vocês ficam dizendo, Robson, esta guerra é puramente política. Não é política, queridos. Lamentavelmente, por detrás de tudo isso existem seres. Não são seres espirituais, não, de asinhas voando, não, tá? São seres que os Anunnaki, os Arcontes, os Elohim, são seres orgânicos que vibram numa frequência diferente da nossa, mas estão aqui na Terra. Parem de ilusão, pelo amor de Deus. Saiam dessa Matrix e desta porcaria de simulador. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Essa guerra tem muito mais a ver com esses deuses do que você supostamente imagina. Tá? Como dizem por aqui, pela minha região, te cola em mim. Tá? E os deuses que governavam territórios no Extremo Oriente ou continente americano, por exemplo, tá? Que existiu? Existiu. Tá? Uma vez que Israel escolhido, Javé impõe um sinal de reconhecimento. Seus membros ostentarão uma marca semelhante à do gado, cujos animais individuais são marcados para distingui-lo dos demais bovinos. Então, em Gênesis 17, 10, 12, diz: fala, esta é a minha aliança com você e com seus descendentes depois de vocês. A aliança que vocês vão guardar. Todo homem entre vocês será circuncidado. Você será circuncidado. E isso será o sinal da aliança entre mim e você. O que é que Javé está dizendo aqui, pai? Está dizendo, olha, o sinal de que vocês são meus, para me diferenciar vocês dos outros, é cortar a pele do prepúcio. É como se fosse uma cirurgia de fimose. Esse é o sinal. Nas tabuletas da Suméria, por sinal, na hora que eles fazem o Adamu e a Tiamat, principalmente o Adamu, os Anunnaki olham e dizem eles são diferentes de nós. Por quê? Porque parece que os Anunnaki dão a entender que não tem pele no prepúcio do pênis. Então eles dizem esses seres têm pele recobrindo o prepúcio. A cabeça do pênis. Certo? Então parece que os Anunnakis, de alguma forma, geneticamente não têm essa pele. Então, eles, Javé sendo um Anunnaki, disse, para diferenciar vocês, nós vamos fazer essa mesma coisa, tirar, né? Então, a circuncisão será um sinal de aliança entre o Senhor e seu povo. A tradição explica a escolha
do órgão genital como foco da circuncisão, porque o prepúcio é a única parte do corpo que pode ser removida sem causar mutilação real. Então, era feito um corte e rápido sarava, né, porque não havia não causava uma mutilação total. Tá? Ainda é feito até os dias de hoje. Né? Contudo, não podemos deixar, tá? Não podemos deixar de notar outro aspecto que a tradição não enfatiza e que diz respeito à circuncisão. O resultado disso é um sinal físico, distinto, oculto, mas verificável quando necessário. Os membros do pacto, identificados desta forma, também poderiam ser mantidos sob controle, como podemos ver quando consideramos a história de Sodoma e Gomorra. É Javé quem diz isso sem qualquer dúvida interpretativa. Tá? Então ele vai lá e diz, olha, tira de lá os que têm a marca. Tá? Ok? Como isso não fosse suficientemente claro, Javé dá uma ordem severa no versículo seguinte: o homem incircunciso será eliminado de seu povo, e ele quebrou minha aliança. O prepúcio circuncidado era sinal mais importante de pertencimento ao grupo da aliança, e quem não o usar será cortado, será morto, eliminado. Sabemos que esse tratamento do prepúcio também tem significado higiênico que não é secundário, especificamente no modo de vida, onde não é fácil seguir até mesmo práticas simples de limpeza pessoal. Contudo, os dois aspectos são coerentes. Estamos lidando com dois objetivos alcançados por uma única ação: simples controle de fidelidade e resquícios e requisitos higiênicos. Ok? Então, meus amigos, dito isso a vocês, eu quero falar o seguinte: os islâmicos se consideram escolhidos, Israel se considera povo eleito, santo, porque tem lá o pacto que fizeram, né, do corte do prepúcio. Os cristãos dizem que são escolhidos porque são batizados. O símbolo desse pacto é o batismo, é a água de Enquita. Tá? Por isso que vocês vão saber o que Enki tem a ver com o cristianismo. Calma. Tá? Então, aí os islâmicos têm o pacto com Alá, os indianos têm lá o seu pacto com Brahma e assim por diante. Então, meus amigos, todo cuidado quando nós analisamos a situação. O mundo está entrando nesse grau de aflição porque na base disso tudo está a religião, está a manipulação, está a guerra que existe entre os deuses, para esses deuses que não são deuses, tá, pessoal? Presta atenção. São seres que têm organicidade, que são orgânicos, que têm fisicalidade, que vibram numa frequência diferente da nossa, no entanto, que existem e estão dentro da nossa realidade não perceptível. Ok? Aguarde o próximo vídeo, que vem muita coisa boa por aí. Um forte abraço e nós voltamos breve.